Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Maravilha, dia ótimo, né? Dia histórico, muito bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindas ao encontro Dança é Política, uma realização da Funarte em parceria com o Fórum Nacional de Dança e com o apoio do Instituto Federal de Brasília, IFB. Estamos hoje reunidos em Brasília para 2 dias de mobilização, de troca e de construção coletiva, com o objetivo de fortalecer a dança como campo artístico, profissional e político no Brasil, e contribuir com o debate setorial no âmbito da política nacional das artes. Este é um momento histórico para reafirmarmos a importância da dança nas políticas culturais e para as artes no país. Ao unir representantes da dança junto ao poder público, o encontro pretende colaborar na formação de proposições que subsidiem o desenho, os objetivos e o escopo de atuação do setor da dança, alinhados aos desafios contemporâneos. Serão debatidas políticas públicas setoriais voltadas ao fortalecimento da dança no Brasil, promovendo um espaço de diálogo, articulação e cooperação entre representantes da sociedade civil, artistas, pesquisadores, educadores, gestores públicos e parlamentares. A programação incluirá mesas temáticas, grupos de trabalho e rodas de conversa com foco na construção coletiva de diretrizes estruturantes para o setor da dança, reforçando as atribuições federativas, a cogestão das políticas para as artes e a ampliação da participação social. Gostaria de destacar aqui a presença de nossos intérpretes de Libras, Maílza da Costa Matos e João Pedro Feliciano Freitas, que garantem acessibilidade e participação de todas as pessoas aqui presentes. Gostaria ainda de registrar a presença das seguintes autoridades: Leonardo Lessa, diretor executivo da Funarte; Marluce Medeiros, presidenta do Sindicato dos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro; Solange Barelli, vice-presidenta da Cooperativa Paulista de Dança; Denise Aquarone, coordenadora estadual de dança da Secretaria de Estado da Cultura do Rio de Janeiro; Daniel Amaro, diretor executivo da Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas, Rio Grande do Sul; Maria de Lourdes Paixão, coordenadora do Comitê Diásporas Negras e Outras Epístemes, a ANDA; Antrifo Sanches, diretor da Escola de Dança da UFBA; Fernanda Bueno, representando o Balé da Cidade de São Paulo. E daremos, então, início à mesa de abertura, convidando as autoridades e representantes que compõem este espaço a se dirigirem ao palco. Convido para compor a mesa de abertura Maria Marighella, presidenta da Funarte. Rui Moreira, diretor de Artes Cênicas da Funarte. Deputados e deputadas da Frente Parlamentar em Defesa dos Profissionais da Dança, Lídice da Mata e Vicentinho. Representantes do Fórum Nacional de Dança, Dulce Aquino, Kátia Walter e Sandro Borelli. Registramos e agradecemos também a presença das demais autoridades, gestoras, gestores, artistas e representantes da sociedade civil que nos acompanham neste encontro. Bom, acho que podem todos tomar seus assentos, fiquem à vontade. Para iniciar essa mesa,
eu convido agora Rui Moreira, diretor de artes cênicas da Funarte. Rui Moreira, ele é bailarino, coreógrafo e gestor cultural, com trajetória que une criação artística, atuação cidadã e engajamento político. Recebeu prêmios como APCA e Medalha da Inconfidência e é reconhecido pelos trabalhos de difusão da dança e das artes cênicas no Brasil. Bom dia, bom dia, bom dia, todas, todos, todes. Primeiro, uma fala para abrir os serviços, não é? Agradecendo a presença de todas as pessoas. E eu escrevi aqui umas palavrinhas que eu acho que vai ser mais objetivo, tá bom? Então, senhoras, senhores, companheiros, companheiras, companheiros da dança, autoridades, parlamentares, e representantes da sociedade civil. É com grande honra que, em nome da Fundação Nacional de Artes, Funarte, dou as boas-vindas a todas, todos, todes que aqui se reúnem para esse importante encontro de dança. A Funarte, que sempre esteve na linha de frente da construção do diálogo entre o poder público e os setores artísticos, foi a partir da Funarte que se irradiaram os processos fundamentais de estruturação das câmaras setoriais, o fortalecimento da autonomia das linguagens, a estruturação da participação das artes no Sistema Nacional de Cultura e a presença de diferentes linguagens no Conselho Nacional de Políticas Culturais. Esse movimento foi decisivo para a elaboração... Vamos lá. Esse movimento foi decisivo para a elaboração... Por isso que é difícil ler, principalmente no celular, né? Aqui, bom, tá. Para elaboração, estruturação dos planos setoriais de cultura, que já em 2015 apontavam de forma nítida a necessidade da criação de políticas específicas para as artes. Hoje, na retomada do Ministério da Cultura, essa prioridade ganha novo fôlego a partir das escutas, diagnósticos e dados colhidos nos processos ao longo da linha do tempo. Temos em mãos um texto básico de uma política nacional das artes, em discussão com a sociedade civil e tensionada pelos desafios de presente e do futuro. Nesse contexto, o Fórum Nacional de Dança, com a sua capilaridade e capacidade de mobilização há mais de 2 décadas, soma-se à Funarte para a realização deste encontro. Aqui, representantes expressivos da sociedade civil dividem espaço com parlamentares que compõem a Frente Parlamentar da Dança, e com o próprio Ministério da Cultura, certo? Juntos, damos continuidade a uma necessária pactuação política capaz de traduzir em ações concretas o desejo do progresso que ecoa nas iniciativas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero registrar meu agradecimento especial a Maria Marighella, presidenta da Funarte, ao diretor executivo Leonardo Lessa, e aqui, não é, também a Codança, não é, que muito trabalhou para a existência deste encontro, através da presença da Juliana Amaral e da Marília Ramer. Tá? Portanto, e também, lógico, não é, o Fórum Nacional de Dança, que, com coragem e persistência, tem sido parceiro essencial nesse processo de construção coletiva. Que
este seja, portanto, um espaço de escuta, atualização de conjuntura e, sobretudo, de renovação, de fortalecimento dos canais de diálogo entre a dança e o poder público. Sejam todas, todos, todes bem-vindos e aqui, bem-vindos ao nosso encontro, tá bem? Obrigado. Na sequência, chamo os representantes do Fórum Nacional de Dança, entidade parceira desta realização, Kátia Walter e Sandro Borelli, para uma saudação pelo Fórum. O Fórum Nacional de Dança é uma instância representativa que, ao longo de sua história, tem contribuído de forma decisiva para a mobilização e articulação do setor da dança no Brasil, com foco na formulação e aprimoramento de políticas públicas culturais e para as artes. Kátia Walter é doutora em Artes da Cena pela Unicamp, mestre em Tecnologia Educacional, diretora da Escola de Educação Física e Dança da UFRJ, de 2016 a 2025, é ouvidora geral da UFRJ, integra a diretoria do Fórum Nacional de Dança, da ANDA, da Abrace, a Câmara de Políticas Raciais e o NEAB UFRJ. Sua trajetória é marcada pela pesquisa, criação e defesa das danças pretas, indígenas e saberes tradicionais. Já Sandro Borelli é bailarino, coreógrafo e professor. Diretor da companhia Carne Agonizante, em São Paulo, é cofundador do Casulo Espaço de Arte, ex-presidente da Cooperativa Paulista da Dança e atual membro da diretoria do Fórum Nacional de Dança. Sua atuação une criação artística, gestão e articulação política em defesa da dança. É atual membro da diretoria do Fórum Nacional de Dança. Bem, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu quero saudar esse momento, saudar a mesa, saúdo a mesa, deputada Lídice da Mata, deputado Vicentinho, nossa querida Maria Marighella, nosso querido Rui Moreira, nossos companheiro e companheira do Fórum Nacional de Dança, Sandro Borelli, nossa querida decana, Dulce Aquino. Então, começo minha fala compartilhando que, como integrante da diretoria colegiada do Fórum Nacional de Dança, venho desfrutando da eloquência, sagacidade, sempre com muita ternura das pessoas companheiras, parceiras, que também integram esta diretoria. Eu gostaria que levantassem todas as pessoas que integram a diretoria do Fórum Nacional de Dança, inclusive a nossa querida Marisa Siqueira, que também nos brinda sempre com a sua atuação há mais de 20 anos. Por favor, Bia, você também. Rosângela. Vou citar rapidamente o nome desses integrantes: Dulce Aquino, Matias Santiago, que não está conosco em contornos, mas em potência, Marisa Siqueira, Rosângela Colares estão conosco, Maria Sofia, nossa Suki, que também está conosco em potência, Wenderson Godoy, da mesma maneira, Marcelo Sena, que está conosco aqui, Bia Matar também está conosco aqui, Sandro Borelli, aqui à mesa, Thalita Bretas, que também não está conosco em contornos, mas em potência, com certeza, Vanilton Laca, que está conosco aqui, Bruna Mascaro, Marquinhos Matos, que também não estão conosco em contornos, mas estão em potência. Quero saudar também a participação de Marília Ramé, que até bem pouco tempo atrás integrou a diretoria colegiada do Fórum e hoje nos ajuda a empunhar bandeiras de lutas enquanto integrante da Funarte. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada a todas essas pessoas. Essas pessoas têm qualidades próprias, dinamizadoras de afetos críticos, que acreditam no processo da educação e da arte, no fluxo do conhecimento. Ou seja, quem ensina é também quem aprende, e quem aprende é também quem ensina. Hoje, inegavelmente, vivemos a era das movências contracoloniais, das corporeidades em trânsito e modos de fazeres conjuntos, coletivos, a fim de ultrapassar os muros da desigualdade por trás dos quais estão oprimidos e, em muitos casos, aprisionados, corpos excluídos pelos padrões hegemônicos de sociedades forjadas no colonialismo
E estamos reconhecendo na Funarte a difícil missão destacada de frente ao desmonte de 4 anos de um desgoverno que vai disputar as próximas eleições, reconstruir ou construir novas bases, sobre novas bases, mecanismos para a definição de políticas públicas para as artes, para a dança. Todavia, muito mais do que isso, precisamos ativar nossas memórias ancestrais para deslocar em tempos e espaços esse desgoverno que nos provoca hoje, 1 ano antes das próximas eleições, reflexões e discussões sobre os problemas brasileiros que cresceram sobremaneira, em particular das artes, da dança, por conta da discriminação, do preconceito, de um desgoverno trabalhado em uma verticalidade hierárquica e equivocada na contramão da gênese da produção de arte e de dança nos nossos múltiplos Brasis. Infelizmente, ainda padecemos deste desmonte. Essa relação perversa ainda nos ameaça na contramão da potência da circularidade, onde todas nós, mais de nós, muito mais de nós, somos igualmente coabitantes protagonistas. Sim, precisamos e devemos discordar. A questão é praticar o exercício de como discordar sem dissipar, mas aglutinar forças no processo da escuta ativa, ouvindo e sendo ouvidas amplamente. Pois entre o discordar e o dissipar, o limiar é muito tênue. E não podemos cair na armadilha de dissiparmos nossas forças, o que só irá nos fragilizar, pois o que dissipa faz desaparecer, dispersar, desfazer e espalhar. Precisamos da força da aglutinação. Conversava sobre isso hoje cedo com minha irmã Luzia Amélia Marques, grande mulher preta interagente nesse coletivo. Sim, sejamos sempre muito firmes e assertivas nas nossas posições e oposições, mas debruçadas sobre o diverso, o múltiplo, lançando e cultivando as sementes dos frutos que colhemos nas nossas confluências, transfluências e confluências dançantes. Começo, meio e começo. Saudades, Nego Bispo. Não existem receituários, sabemos. É fundamental compartilhar, nesse momento, a necessidade da aglutinação de forças e contagiar mais de nós, muitos mais de nós, nessa aglutinação e trabalharmos incansável e cotidianamente para danças, de e para todas as corporeidades, como um coabitar pluriepistêmico de múltiplos modos de pesquisar e produzir saberes e fazeres conjuntos em danças. Em processos de formação de corporeidades plenas, interagentes e interatuantes, conectadas e articuladas com os vários universos pelos quais transitamos e somos transitáveis. Sigamos na luta, aglutinando, trabalhando com ações concretas coletivas por danças múltiplas e diversas em sociedades para além do adestramento. Danças em espaços-tempos de emancipação e invenção de novas sociabilidades, livres do status quo das opressões, discriminações e desigualdades. Nas nossas danças, nas nossas políticas, nos nossos Brasis, não cabem mais ações que nos submetem a subalternidades. Contudo, na expressão da contracolonização que o espírito da mudança nos envolve, as construções conjuntas nos entusiasmam com centelhas que expandem a experiência e a esperança acesa nos nossos corações e ações. Estamos nos fortalecendo na luta proativa para reconstruir o nosso coabitar, aproveitar esse momento para construir novas trilhas, sem substituir velhas hegemonias por outras hegemonias, pois esse novo nós não queremos mais, jamais. Mas para salvaguardar e assegurar o processo contra-hegemônico em permanente curso, em contínuas circularidades, em consonância com as confluências de suas coabitantes e passageiras. Obrigada demais. Obrigada demais, Funarte. Obrigada demais, Fórum Nacional de Dança. Obrigada demais a todas as pessoas que estão aqui coabitando esse espaço. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e muito bem-vindas a esse momento que nos envolve em mantos para fortalecer o espírito de luta e nos abrigar em colos afetuosos de muita alegria, inspiração, gratidão e empenho para construirmos e inaugurarmos um lindo capítulo da história da dança no Brasil. Muito obrigada. Me foi solicitado
pela organização, um tempo de, no máximo, 5 minutos de fala. Então, eu precisei escrever para eu não me perder na fala aqui, tá? E levar muito tempo para a gente poder ouvir os nossos convidados aí, tá bom? Bom, vamos lá então. Sou artista da dança, membro do Conselho do Fórum Nacional de Dança, esquerdista, petista e ateu, graças a Zeus. Um utópico, distópico, convicto. Além disso, um homem ridículo. Gostaria de agradecer à Funarte por reconhecer a importância da dança brasileira na construção social e política desse país ao organizar esse encontro Dança é Política e convidando o Fórum Nacional de Dança para colaborar. Devo dizer também que é importante reconhecer que a Funarte está fazendo um trabalho com dedicação na reconstrução desta entidade. Ela foi praticamente destruída pelo futuro presidiário e seus asseclas. E sem anistia, boa. Confiamos na boa intenção de vocês. Porém, devo dizer que é muito pouco. Há uma decepção generalizada da categoria nos resultados apresentados até o momento. Por que digo isso? Vamos lá. Até agora, não houve um envolvimento, de fato, nas lutas que a dança vem travando por políticas públicas estruturantes de Estado no país. É tudo muito tímido. Gente, a dança é a segunda atividade artística mais praticada no Brasil, segundo o IBGE. Não é pouca coisa. Fui presidente da Cooperativa Paulista de Dança por 10 anos. Aliás, temos aqui presente a atual vice, Solange Barelli, e a nossa presidenta do sindicato, Marluce. Por que digo isso? O que nós precisamos, de fato, é um plano nacional das artes. Desculpa aqui, gente, é que eu achei muito engraçado aqui. Ou seja, nós estamos lutando, eu estou na luta política, por uma política estruturante de Estado, há mais ou menos 20 anos, tá, gente? E digo que, no nível federal, nós não temos, de fato, essa política estruturante de Estado. De fato, não, como deveria ser. Tá? São planos, planos e mais planos. Que legal, que legal. Mas a gente ouve falar em plano, 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 desde o primeiro governo do nosso grande presidente Lula, do gigantesco Lula. Tá? Em um encontro nacional da dança realizado em 2013, aqui em Brasília, eu vim representando a Cooperativa Paulista de Dança e disse para o então ministro, grande Juca Ferreira, que não queria morrer sem ter alguns projetos de lei de Estado aprovado para a dança brasileira. Até agora nada, e eu também ainda não morri.
Gente, a dança necessita de um fundo nacional para a dança. Por que só o audiovisual tem? A dança precisa da aprovação de uma vez por todas do PL que tramita na Câmara Federal, que vai regulamentar a atividade profissional da dança brasileira. Está quase aprovado. Mas ainda não foi. A dança tem que estar nos institutos federais desse país, não só em alguns. A verdadeira revolução social virá não só através da educação, mas sim em parceria com o corpo criativo que dança desde a infância e adolescência. Ser artista nesse país também é ser trabalhador. Portanto, precisamos que seja aprovado o PL da aposentadoria em regime especial para todas e para todos os profissionais que fazem dança, que fazem da dança a sua profissão. E nós solicitamos o engajamento de verdade, sem proforma, da Funarte e do MINC. Outra coisa, queria colocar aqui um acontecimento que desagradou toda a categoria da dança no país, tá, gente? Eu preciso dizer isso para vocês porque é importante. O MEC retirou a dança e o teatro da Prova Nacional dos Docentes. Nós não vimos manifestação crítica, contundente do MINC e da Funarte também não, a esse ato absurdo do. E para encerrar, agora eu acabo, eu sei que está difícil me suportar aqui, mas tudo bem, nós queremos, agora vem a utopia, e a distopia, encerro bem com isso, tá? Nós queremos um encontro com o nosso querido, amado presidente Lula. Simples assim. Temos visto outros segmentos se reunindo com ele. Por que a dança até agora não foi recebida por ele? Falta de solicitação está feita. Esperamos que o MINC e a Funarte, conjuntamente com a nossa frente parlamentar, articule isso para todos nós. É isso. Obrigado. Convido agora o deputado federal Carlos Zaratini, presidente... vai chegar depois, perdão. Deixa eu ver aqui, Litsi... Vicentinho, rapidinho. Então, vamos passar para o Vicentinho. Então, Vicentinho, por favor, foi trabalhador... Vou fazer uma apresentação aqui, muito digna, muito obrigada. Olha, o Vicentinho ele foi trabalhador rural e minerador em Acari, Rio Grande do Norte. Como metalúrgico do ABC, presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos e a Central Única dos Trabalhadores, tornando-se um dos dirigentes sindicais mais importantes deste país. Está no seu 6º mandato como deputado federal pelo PT. Vicentinho. Pessoal, eu estou com o palicotinho aqui azul, a parte preta, tá? Sou negro, corintiano. É isso. Senta aqui, aqui. Pega o microfone Vicentinho, só para o pessoal que está assistindo. E aí, inteiro a gente fala. Maneira para que as pessoas deficientes visuais não fiquem olhando para a parede quando a pessoa vai falar. Foi essa a intenção, me perdoe, viu? Bem, eu queria saudar todos vocês, a minha querida Lídia, minha companheira de batalha no parlamento, a nossa querida Marighella, que eu tenho a honra de conhecê-la pessoalmente,
sei muito bem da história do seu pai, tão amado por nós, em nome de quem saúdo todas vocês, tá bem? E saudar a cada um de vocês, e queria pedir permissão para saudar o meu querido companheiro, uma das figuras mais importantes da dança de rua, da dança black, da dança popular desse país, nosso irmão Nelson Triunfo. Bem, eu estou aqui na condição de parlamentar, membro da Comissão de Trabalho, cumprimos a nossa parte ao aprovarmos o projeto na Comissão de Trabalho. Ele está na CCJ, a CCJ não avalia mais o mérito, avalia a constitucionalidade do projeto. Então, não tem como um deputado, mesmo que seja de direita, ser contra um projeto que constitucionalmente é inquestionável. Assim eu penso. Mas você sabe que num parlamento como esse, onde nós temos uma extrema-direita que não conversa, que no lugar de ser adversária é inimiga, de uma truculência atroz. Por exemplo, eu sou autor de um projeto de lei, eu sou autor de mais de 200 projetos de lei, mas um deles era o projeto que cria o Dia Nacional da Comunidade Muçulmana no Brasil. Ele foi aprovado em todas as comissões. Chegou na CCJ que não deveria ser avaliado o mérito, a presidenta disse, da época, isso é um projeto de apoio ao Hamas. Nada a ver uma coisa com a outra. Como a gente luta muito contra todo tipo de preconceito e discriminação, eu não sou ateu, mas adorei, viu, você dizer que você é ateu graças a Deus. Coisa bonita, não é? Eu sou um deputado que no Congresso luto contra todo tipo de preconceito e discriminação. Inclusive, sou autor de 2 leis, a lei que cria o Dia Nacional da Umbanda no Brasil, 15 de novembro, e o presidente Lula sancionou, essa foi sancionada pela Dilma, mas o presidente Lula sancionou a outra lei, 21 de março, como Dia Nacional das Comunidades de Matriz Africanas e Nações, no dia 6 de janeiro. E no dia 8 houve aquele quebra-pau lá nos espaços do Parlamento Brasileiro. E eu sei que eu vou falar do projeto, mas como vocês falaram que a dança é política, a gente não pode esquecer que o que está acontecendo hoje é consequência da fortaleza que nós queremos que se estenda para todos os tempos, todos os séculos sem fim, amém. A garantia do Estado democrático de direito. Todo mundo tem direito à defesa, todo mundo participando, mas não fazer o que fez aquele juiz Mequetrefe, que prendeu o presidente Lula sem nenhuma justiça, sem nenhuma prova, sem saber por que estava condenando, sem nenhuma justificativa técnica, era para impedir o presidente Lula de sair candidato. O Lula sofreu durante 580 dias, saiu de lá muito revoltado, mas ao sair da prisão, ele chegou à seguinte conclusão: é tanto sofrimento, tanto desemprego, tanta gente torturada mentalmente, tanta gente manipulada, que eu vou tentar cuidar do meu Brasil. Vou deixar toda essa mágoa de lado, e hoje temos o Lula, o nosso companheiro presidente da República, e eu tenho certeza que ele marcará esta audiência para conversar com vocês sobre o projeto. Lá no Congresso, pessoal, antes de entrar no tema, peço perdão, já que tudo é política, lá tem uma luta imensa pela anistia. E 4 dias atrás, se comemorou os 47 anos da Lei da Anistia. A Lei da Anistia para quem lutou por direitos, para quem lutou pela democracia, para quem não aceitou a ditadura, como Marighella, e como tantos outros que perderam a vida, outros torturados, outros heróis que continuam até hoje. Esta anistia, sim, é válida. Agora, esta que estão defendendo, jamais.
Anistia jamais para quem tentou destruir a democracia. Isso não pode concordar. Então, meus amigos, nos acompanhem, nos ajudem. Vocês que são artistas populares, falem para o povo sobre isso, seja na praça, meu Nel, seja em qualquer lugar, porque eles têm voto suficiente para aprovar essa anistia, viu? Eles têm. Não sei se a Lídice concorda comigo, mas se a gente facilitar, eles vão transformar o Bolsonaro em um cidadão de bem inocente. E vai liberar todos que estão presos. Todas que estão presos. Por isso que essa luta tem que ocorrer com a participação do nosso povo. E vale a pena a gente refletir sobre isso, porque não é possível que a gente tenha um momento em que o século poderia ser do bem, está sendo horrível. Está sendo horrível. Então, eu só queria colocar isso para vocês e dizer que eu também gosto muito de dançar, mas eu não sei dançar. Só sei dançar forró, que para mim é uma maravilha. Mas eu queria dançar que nem o Nelson, na rua, assim. Para aprender com vocês, alguém tem que me ensinar a dançar pelo menos capoeira. Né? Capoeira não, pelo menos aquela dança que eu acho tão charmosa, tão sensual. É uma dança antiga, dança antiga. Eu vou me lembrar o nome. É um tipo de dança aqui. Todo mundo canta. Na Argentina se dança. Não é tango, é outro dança. Como? Pois vocês não sabem. Não, eu também, mas essa dança é muito que você mexe com o pé. Como é que é o nome daquela dança, meu Deus do céu? Fala aí que é cantar, que falam que é dança de cabaré, mas não é coisa nenhuma, é dança do povo. Como? Gafieira, meu povo. Que coisa linda. Bem, meus amigos, eu vim aqui, não quero ocupar o tempo, não vou falar nem os 3 minutos, eu só quero me colocar inteiramente à disposição desta causa, que é a causa da dignidade. É bom até fazermos os estudos para ver quem veio primeiro, se foi a dança ou se foi a música. Eu acredito que foi a dança. Como comunicação, como defesa, como cultura, como identificação. E isso merece uma maravilha de festa quando o projeto se transformar em lei. Na CCJ, alguém pode recorrer, ok? Alguém pode, com 51 assinaturas, obrigar o projeto a ir para o plenário. Se isso não acontecer, a gente tem todas as condições de ver o projeto aprovado mais rapidamente. Continuem fazendo o que vocês fizeram na nossa comissão de trabalho. Todos os deputados foram tocados, receberam mensagem, viram o quanto foi importante e vocês viram como foi a votação naquele dia. Contem com a gente. Claro que a minha querida Lídice que vai falar com vocês também. Um axé, um abraço e que haja justiça, haja justiça. Convido agora para compor aqui a nossa mesa, para nos prestigiar, Roberta Martins. Por favor, palmas, Roberta. Convido agora para sua fala a decana do Fórum Nacional de Dança, entidade parceira desta realização. A Dulce Aquino é professora, pesquisadora e gestora cultural, doutora em comunicação e semiótica da PUC. Só um minuto. Perdão, olha só, a parlamentar Lídice da Mata agora vai dar uma palavrinha aqui para a gente, por favor. Lídice, pode usar meu microfone, se quiser. Isso. Poderia. À vontade. Certamente o veria com muito prazer essa minha conterrânea, Dulce Aquino, que me honra sempre a todos nós, não é não, Maria? Não é? Dulce é uma referência da dança no Brasil e da Bahia, da escola de dança, porque sendo da Bahia eu já acho que é do Brasil, né? Mas quero dar um bom dia a todos vocês, dizer da minha alegria de estar aqui participando desse momento da discussão dos profissionais da dança. Pude acompanhar também, imagino também como o Vincentinho, meu querido amigo, colega,
de lutador de muitas batalhas comuns. E, inclusive, da frente parlamentar, da dança da frente parlamentar negra na Câmara dos Deputados. E tive a satisfação, Vicentinho, de que esse projeto de regulamentação da profissão de dança fosse de um deputado da Bahia, nosso companheiro Walter Pinheiro. Ele foi relatado por Alice, num período na Câmara, acho que você também participou. Quando fui senadora, fui relatora no Senado, e agora voltou para a Comissão de Trabalho, onde eu pude também relatar, e agora venho para a CCJ, onde eu sou membro também titular. Tentei acessar o relatório para que a gente pudesse colocar no campo da esquerda algum deputado ou deputada, ou mesmo eu, se fosse necessário, e até agora não conseguimos. Eu estou combinando com Dulce, que hoje, e se você puder também, hoje, às 14h, tem reunião da CCJ. Eu vou ligar para o presidente para ver se ele está presente hoje, para que a gente possa ir lá solicitar que ele ponha na pauta. A CCJ não é uma comissão fácil, porque ela tem lá 2.000 projetos sobre todos os temas, e alguns que são mais delicados, vulneráveis, digamos assim, de questões que dizem respeito à democracia, de questões da política, e que gera também uma disputa grande ideológica. E nós temos, nesse período agora, sofremos uma pressão na Câmara, em todas as comissões, que foi a obstrução do PL para que votasse a anistia. Então, tudo isso retardou. Mas eu quis contar um pouco essa história, me perdoem o tempo, porque o representante de São Paulo, do Fórum Nacional da Dança, disse muito bem, é preciso que a gente reconheça que a dança precisa ganhar um destaque maior na pauta nacional das artes. Por quê? Só essa trajetória na Câmara já demonstra quanto tempo esta luta ocorre. Eu fui senadora tem já 8 anos atrás, né? Eu fui de 2010 a 2018 e relatei no Senado. Agora nós estamos em 2025 e esse projeto ainda não terminou a sua tramitação. Se necessário, vamos fazer, como disse o meu querido amigo Vicentinho. Vamos atropelar a CCJ, jogar para o plenário, mas, objetivamente, nós precisamos da nossa mobilização, e eu quero parabenizar o pessoal que ficou na Comissão de Mobilização aqui em Brasília, por sua atuação na Comissão do Trabalho, que foi muito importante no convencimento, repetir esse tipo de mobilização, sensibilizando os membros da CCJ, mas também buscando, Maria, a nossa força total. O Ministério da Cultura precisa também se pronunciar sobre isso, né? Nós temos uma assessoria parlamentar que acompanha todas as pautas da cultura na Câmara dos Deputados. Então, vamos ver se a ministra, que é nossa querida companheira e que nós acompanhamos muito o seu trabalho na Comissão de Cultura, também pode fazer uma mobilização, uma ligação para o presidente da comissão, para que ele possa pautar esse projeto. Durante a pandemia, eu vi como foi difícil, na discussão da lei, à época ainda em projeto, a lei Aldir Blanc, nós conseguimos incluir o pessoal da dança, porque existia uma informalidade geral na Bahia. Não existia sindicato da dança, o sindicato de teatro e dança e etc. Era novo, não tinha registro dos dançarinos. E eu fiquei, assim, além de preocupada, surpreendida
com essa situação, porque em todo canto há a participação da dança. Se é nas festas de São João, há coreografia em cada banda que toca de dançarinos. Se há no carnaval, nem fala, né? E em todas as outras situações. Como em qualquer canto do Brasil, você vai num bairro popular, a dança é prática da população. Prática da população. Na campanha de 2022, Maria, nós tivemos, inclusive, uma candidatura de dança. Eu falei com nossa querida Dulce, de que eu ficava surpreendida como nós tínhamos aulas de dança nos bairros populares, obviamente de danças populares, com a participação incrível de idosos. Então, a dança está realmente no sangue do povo brasileiro, na sua forma de expressão, na sua necessidade de participação. Basta olhar as nossas idosas do recôncavo baiano, das rodas de samba, que é uma coisa do samba de prato e de tantas outras manifestações. As mulheres estão sempre muito presentes, e elas estão presentes sem nenhum tipo de preconceito, de criança a aquelas com idade mais avançadas, né? E nós não conseguimos dar a isso uma projeção maior. Mesmo nas políticas oficiais, nós temos, por exemplo, na Bahia, a Neogibá, que é um extraordinário movimento de orquestra organizada pelos governos nossos, do PT, Vicentinho, que está correndo o mundo, não é? E, no entanto, nós não temos uma experiência dessa com a dança, né? Como uma organização de uma escola popular em cada canto do Brasil, com as crianças, com as meninas, com todo esse potencial que a dança tem. Quando organizamos a Fundação Cidade Mãe em Salvador, quando fui prefeita, nós tínhamos dança no currículo, quer dizer, não era currículo, né? Nos cursos que nós dávamos, e era impressionante a adesão das crianças. Então, eu realmente acho que nós precisamos fazer avançar uma política nacional, tanto do profissional da dança, efetivamente, especialmente, mas também da dança como manifestação cultural do nosso povo, como expressão cultural do nosso povo. Então, contem comigo. Eu sou a deputada federal Lídice da Mata, do PSB da Bahia, tenho uma atuação já de muito tempo na Comissão de Cultura da Câmara, tenho participado de toda essa luta e quero novamente me colocar ao lado de vocês e ter o compromisso de que a gente possa sair da CCJ com essa regulamentação aprovada, que a gente não possa conviver mais tempo sem que esse projeto, que já passa, o autor já nem está mais na Câmara, ela ainda não tenha sido aprovada, né? Então, contem comigo nessa luta, nesse ambiente, fortalecer a cultura do nosso país, é parte da construção do novo Brasil. Do Brasil que não é apenas apresentar um projeto de infraestrutura, de obras físicas, mas de construir o novo país e o povo brasileiro efetivamente. Então, grande abraço, vamos à luta e principalmente entender que com tarifaço ou sem tarifaço, o Brasil é dos brasileiros. Muito obrigada, Lídice. E olha, gente, a Lídice aqui, ela se apresentou, mas eu gostaria de registrar aqui que ela é a primeira e única mulher à frente da Prefeitura de Salvador. A economista Lídice da Mata também é a primeira senadora eleita pela Bahia. Gente, uma salva de palmas, por favor. Dando continuidade, eu convido agora a decana do Fórum Nacional de Dança, entidade parceira desta realização, Dulce Aquino, que é professora, pesquisadora e gestora cultural,
doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, ex-diretora da Escola de Dança da UFBA e atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação Profissional em Dança da Faculdade Angel Viana. Dulce tem longa trajetória em defesa das políticas culturais, cidadania e ações afirmativas, sendo também integrante da diretoria do Fórum Nacional de Dança. Dulce. Eu estou emocionado. Eu quero cumprimentar essa mesa. Sou do Sequino, estou de chapéu, roupa de lista branca e preta, sapato prateado e uma bolsa pendurada no. Eu quero cumprimentar a mesa, dizer da emoção de termos nessa mesa esses parlamentares, essa figura fantástica da presidente da Funarte, o meu reiki de dança, o primeiro que dirigiu artes cênicas, meus companheiros de diretoria e a secretária Roberta, meus cumprimentos. Lula tem falado muito que está colhendo, né? Que esse é o momento de colher. Ele fala assim, tem últimos dias estamos colhendo esses 2 anos e meio de trabalho. Nós, do Fórum Nacional, estamos colhendo 25 anos de trabalho e mais todo o período antes do século passado, né? Essa luta do Fórum, que é lenta, contínua, nós estamos colhendo. Nós já temos uma frente parlamentar, nós conseguimos uma Funarte preocupada com a área de dança, ainda que não tenha feito realmente o que poderia, a gente esperava e queria, e que acredito que vocês quisessem ter feito pela dança. Temos, inclusive, o diretor de artes cênicas, uma pessoa de dança que nunca teve. E, com isso, o Fórum tem avançado. E a promessa agora, na utopia, de encontrar Lula, já que Vicentinho e Lídice se comprometeram com isso. Nós avançamos muito, nós somos a segunda linguagem mais praticada no Brasil, nós temos um curso de doutorado, nós temos cursos de mestrado, nós temos avançado extraordinariamente, a dança tem avançado. E, nesse momento, eu quero dizer que foi uma conquista grande. Maria, eu quero agradecer, e a Léo também, que, como companheiro aí no trabalho, a essa reestruturação da Funarte. Gente, não é simples. Sabe de quando é a luta? Eu sou velha para burro. Sabe quanto é a luta? É desde a ditadura. Foi a ditadura que criou esse tal artes cênicas para a economia do profissional. Faz o profissional que mexe com dança, teatro, circo, essas coisas, e a gente economiza, não precisa fazer um curso de dança, um curso de teatro, um curso de música. Podemos fazer esse artes cênicas. Então, eles criaram isso na ditadura. Eu venho lutando, como comunista que sou desde pequenininha, eu venho lutando e comunista, assim como os povos indígenas brasileiros, que para mim são os verdadeiros, que dormem todos juntos, comem todos juntos, a propriedade é junta, esse é o comunismo verdadeiro, são os povos originários brasileiros. E eu sou comunista desde pequenininha, então venho lutando contra a ditadura, exatamente com a perseguição com a área de arte, porque nesses governos autoritários o que se faz é querer massacrar com o imaginário, com o criativo, com a de maior plenitude do ser.
essa reestruturação onde você criou, Maria, o núcleo de dança, o núcleo de teatro, o núcleo de circo, dá autonomia a essas linguagens, que são coisas específicas. Não adianta dizer, Rui, você não entende de teatro, não, Rui, você não entende de circo, não, você entende de dança. O que é que você é presidente, diretor da Artes Cênicas? Então, isso mostra como sempre nós tivemos diretores de artes cênicas que não entendiam nada de dança, entendeu? Nada, há anos. Então, essa é uma luta. Temos problemas, gente, seríssimos. Não sabemos quantos municípios no Brasil hoje dança está sendo proibida de ser ensinada nas escolas. Tem leis. Os prefeitos, inclusive, não é no Brasil profundo, não. Isso é em São Paulo, em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto tem lei. Eu posso até estar... É Ribeirão Preto. Tem lei proibindo a dança de ser ensinada nos colégios por causa de quê? Do conservadorismo de nossa sociedade e de uso que, desde que o pandemônio esteve no governo, vem avançando, essa direita vem avançando terrivelmente, e a gente tem de estar atento e forte sempre. Essa reivindicação de arte cênica veio do século passado contra a ditadura, mas já constava no primeiro documento da Câmara Setorial. Eu não posso... Sandro, não se preocupe, que eu não vou demorar muito não, filho. Já falei isso outro dia no encontro, quero parabenizar a Funarte, o MINC e a Funarte, por todos esses documentos legais. Espero que não seja letra morta, porque nós sabemos que no Brasil a gente tem muitas leis, mas vira tudo letra morta. Então, e aí vai depender também deles, mas de nós, da sociedade civil, estar atento para que esses documentos, a política das artes, o programa Brasil das Artes, não vire letra morta. Então, eu quero parabenizar o MIC, que foi gestado, esses documentos foram gestados de forma de gabinete, né? Não foi com a sociedade construído, foi lá, política de gabinete. Né? Isso assusta um pouco, mas, por outro lado, que eu li com muito cuidado, houve uma junção de tudo que se tinha feito, produzido, o acumulado que nós tivemos de anos desde o primeiro governo de Lula. E isso vocês fizeram muito bem. Cabe agora botar isso para virar lei realmente e que seja política de Estado. Aí, Sandro, nós teremos oportunidade de uma boa atuação, mas sem esquecer, como você disse, temos urgências e emergências, e a dança precisa de imediato de algumas políticas mais profundas. Eu sei, não foi fácil fazer isso, porque o desmonte da área de cultura foi seríssimo pelo desgoverno de Bolsonaro. Foi uma coisa muito séria, e que também esfacelou a organização social. Nós nos perdemos nisso. Não teve momento mais glorioso do que o Ocupa Minc. Quando veio o golpe, foi tudo tomado, parecia até a Comuna de Paris. Sabe, a revolução, todos os prédios de cultura estavam tomados pelo povo. E ele voltou atrás, o Temer voltou atrás, mas, infelizmente, houve o desmonte e, claro, teve de ter os heróis como os funcionários da Funarte, que levaram coisas para casa para não se perder, porque estavam destruindo tudo. Então, não é fácil, é muito... ter visão objetiva, análise crítica, é fácil, mas não é fácil, com essa situação, ter reconstruído como o governo Lula e vocês estão fazendo. Não é fácil, e isso eu acho que depende agora perder o contato com a sociedade, sem dúvida,
Mas esse momento é um momento de reconfiguração e de avanço que nós teremos. Então, um documento que foi todo produzido pelo que tinha de acumulado, interessante, poucas coisas tinha de inovação, como a própria inventividade, a inventividade e o software power foram as duas palavras que eu vi como novidade, que eu não encontrei em nenhum outro documento anterior, né? Então, eu acho que isso foi muito, essa atualização, a importância dessa internacionalização nesse novo contexto, ainda mais depois do Trump lá fazendo as bobagens que está fazendo. Então, eu quero só parabenizar e dizer que conte com... Nós estamos atentos e fortes, não esquecemos de nossas urgências e emergências. Muito obrigado. Passo a palavra agora para Roberta Cristina Martins, da Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura. Roberta, que é socióloga, educadora e gestora cultural, com experiência na Fundação de Arte de Niterói e no Ministério da Cultura, sempre atuando na valorização da diversidade cultural. Obrigada. Bom dia! Bom dia! Nossa, eu dei esse abração da Vicentinho que eu nunca vejo, né? Então, e Dulce, que emoção te ver falar, todos os companheiros, Maria, Rui, meu amado, eu gosto de todo mundo. É uma frase que todo mundo já conhece. Eu gosto de todo mundo, mas eu amo mesmo é Rui. Porque Rui tem essa história linda na dança. E uma pessoa que tem toda essa história na dança, poder hoje construir política pública para o que ele fez a vida toda e o que ele representa, grupos, a superação, é um troço de emocionar e eu sempre fico muito emocionada. Lídice, você é mais do que nossa parceira, parente lá do MIC. Eu não te conheço, mas você... Sandra, você me parece maravilhoso. Eu quero dizer para vocês que só de ver Nelson aqui eu já fico nervosa. O Hugo, que vem do território periférico e discute a dança lá. E nós do Ministério da Cultura estamos muito felizes e muito esperançosos com o Brasil das Artes, Maria, Rui, Léo, meu querido, e todos os companheiros da Funarte. Porque ela nos ajuda a articular algo que sempre precisou ser organizado para ser construído como política de Estado. Não apenas o fomento, mas a estruturação dessa base brasileira que se faz nação soberana através das artes também. Então, acho que essa é a tradução mais importante do Brasil das artes. E, na minha perspectiva, que sou secretária de Articulação Federativa, ganhei mais uma função na secretaria, além dos comitês de cultura, mas meu salário não aumentou, cartas para a redação, ministra da Cultura, Margarete Menezes, que ela é sensível, ela pode me ajudar a ter um salário melhor. Mas, para nós, é uma tarefa pensar isso que vocês estão fazendo e conseguir colocar no esquadro da perspectiva da estruturação do Sistema Nacional de Cultura. Um Sistema Nacional de Cultura que não pode ser pensado apenas como um mecanismo de gestão. Foi muito importante, Lídice, tudo que vocês construíram, tirar essa lei do Sistema Nacional de Cultura das casas legislativas. Mas hoje a gente tem que pensar a dança como um direito básico das pessoas que quiserem acessá-la. Então essa é a minha tarefa junto ao povo da Funarte, junto de vocês, para que o Ministério da Cultura, no seu conjunto, consiga se aproximar de uma questão que parece de um setor, mas não é. Ela é tradutora da necessidade de identificarmos a cultura em todas as suas formas como o direito básico da população. Essa é a tarefa da Secretaria de Articulação Federativa e eu estou muito feliz, muito de poder estar vivendo nesse tempo e estar aqui. Tem muitas tarefas que a gente tem que fazer, mas essa, com certeza, é uma das centrais. Como as modalidades, os setores se traduzem no seu fazer, nas suas ânsias, como articulação de direitos concretos na estrutura
do Sistema Nacional de Cultura. Era isso, e muito obrigada, Mari. Eu fico muito feliz de estar aqui. Beijo. Gostaria de aproveitar e registrar também a presença do Júnior Afro, diretor do Sistema Nacional de Cultura do MINC. Muito obrigada. Bom, convido agora Maria Marighella, presidenta da Funarte. Maria Marighella, que é a primeira mulher nordestina a ocupar a presidência da Fundação. Atriz graduada pela Escola de Teatro da UFBA, com trajetória marcada tanto nas artes da cena como na gestão cultural. Tem atuado também em defesa da cultura e da democracia. Maria. Aqui, eu sou Michael Capella, estou aqui no centro do palco desse auditório, de frente, né, para uma mesa, na verdade sem mesa, são cadeiras, pessoas muito representativas da defesa da cultura no Brasil. Estou nesse palco diante, né, de pessoas de trajetórias marcadas também pela luta em defesa do direito à cultura da dança. Hoje eu sou Laíra, eu tenho 1,54 m, tenho estatura baixa. Hoje estou com terno azul, que a deputada Alice disse que eu estou vestida totalmente Bahia, embora eu seja vitória. Azul, com bota vermelha, camiseta listrada, preta e branca, mas parece azul marinho. Tenho cabelo crespo, sou uma mulher negra, cabelo de pele clara, mas não tem confusão não, viu, gente? Eu sou uma mulher negra. Tenho um cabelo crespo na altura do ombro, uma franja crespa na frente. Eu sou uma mulher de baixa visão, tenho uma visão monocular. Uso olhos castanhos pequenos, nariz grande, boca de batom vermelho e um óculos caramelo e marrom, quase inconfundível. Bom, vamos lá. Brasil soberano é Brasil das artes. E nós estamos muito, 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 muito orgulhosos, né, Léo, de apresentarmos hoje, nesse Fórum Nacional da Dança, essa instância, instituição, esse movimento, essa organização tão importante da dança e, portanto, das artes e da cultura brasileiras. Esse nosso, porque é coletivo, ele é de todo o Brasil, o nosso Brasil das artes. Aqui, muitos, né, dos fazedores, dos realizadores, dos agentes da dança falaram em não foi fácil, não foi fácil, não foi fácil, da dura tarefa de reposicionar o Brasil no caminho da reivindicação dos direitos à cultura e à arte nesse Brasil. Mas eu queria falar de uma outra lugar. Eu queria falar da extrema alegria, da honra absoluta, da energia com que a gente avança e anda esse Brasil, e do prazer, assim, de uma energia depositada. Acho que é muito importante, claro, falar do exercício de democracia no Brasil, um país injusto, desigual, fundado no empreendimento, como disse Cátia, colonial, escravagista, de um Brasil fundado no genocídio da sua população originária. Portanto, defender a democracia não é uma tarefa simples. Mas, por outro lado, ser vitalista no Brasil, ser democrata no Brasil, ser um lutador no Brasil, precisa colocar uma energia de vida, de energia vital, de prazer, como a dança fez. Portanto, numa contranarrativa, né, colonial, eu queria falar da imensa alegria que é presidir a Fundação Nacional de Artes, da imensa honra que é estar com essa, que é a segunda, mas diria a primeira, linguagem mais executada, porque é a dança que faz um sistema que quer nos colocar
circunscritos, paralisados, amordaçados, paralisados em movimento. Salve a dança desse Brasil. Palmas, gente. A vocês. Então, queria fazer desse ato, desse gesto, um gesto de luta, de democracia, também um gesto de celebração, porque é isso que a dança faz e fez. Foi através da arte, da cultura, que povos, territórios, sujeitos, sistematicamente vilipendiados, minorizados, puderam se afirmar. E a arte, Kátia, tem papel central na construção da nossa identidade, do nosso movimento, do nosso modo de ser e estar no mundo. É através da dança que exercitamos a nossa identidade, felicidade e, diria, por que não, a nossa humanidade frente a um projeto colonial, racista, e, portanto, tem aqui algo muito importante. Hoje era um dia de saudação, mas tantas coisas apareceram na mesa que eu vou precisar estender a minha fala um pouquinho, não para responder, eu não queria ser lida como quem responde, não é sobre isso. Acho que tudo colocado aqui faz muito sentido, mas eu acho que é importante a gente, talvez, negritar alguns pontos para que eles ajudem no debate dos próximos dias. Então, recebam com carinho. Primeira coisa, vamos lá. Contar um pouco. Nós temos hoje um julgamento colocado na história do país e queria falar dos mistérios, né? Existe, Célia Chacriabá diz que existe o Ministério da Cultura, mas tem os mistérios da cultura. No último domingo, no dia 31, nós fomos marcados pelo dia definitivo do golpe que retira da presidência do Brasil a primeira presidenta, Dilma Rousseff. E, dias depois, nós estamos aqui num outro julgamento, refazendo a história, lançando um olhar também no outro episódio da história que certamente será marcado. Espero que o Brasil esteja pronto para fazer justiça e que as instituições democráticas possam se dedicar à promoção de justiça. Mas o que é que nós estávamos fazendo lá atrás, há 9 anos? Em 2015, depois de uma eleição muitíssimo dura, e aqui eu quero saudar esses 2 parlamentares, Vicentinho, símbolo da luta de trabalhadores na política, um homem que vem do movimento de trabalhadores e trabalhadoras e representa, portanto, no parlamento essa luta tão justa, e Lídice da Mata, que, entre tantas lutas, é uma mulher que foi das primeiras e única, muitas vezes, em ocupar espaços. Conheço Lídice há muitos e muitos anos, quase o que eu tenho de vida, e estamos diante aqui de 2 parlamentares que honram a democracia, honram a história democrática no Brasil. E eu queria voltar um pouquinho ao ano de 2014, antes do golpe. Nós tivemos uma eleição muitíssimo dura, uma eleição que eu não sei se vocês se lembram, entre 2 projetos. E nós vínhamos ali de uma jornada de junho, em 2013, que encontrou na vida do país 2 grandes movimentos que eu acho que eles ainda se encontram vivos na vida do país. Por um lado, um mal-estar colocado na vida do Brasil sobre um modelo de desenvolvimento que o Brasil estava adotando naquela época e, de alguma maneira, ainda se enfrenta com que modelo de desenvolvimento o Brasil vai prosperar. E havia ali grandes movimentos que reivindicavam mais direitos, mais democracia, e fazia uma crítica dura e contundente com o que acontecia. O movimento Passe Livre, por exemplo, era uma dessas iniciativas. Mas quem não se lembra do movimento ambientalista lá atrás, defendendo, né, reivindicando que não se instalasse, por exemplo, a usina elétrica de Belo Monte e outras coisas que aqui não cabem exatamente à conjuntura, mas havia uma crítica colocada ao modelo que o Brasil estava adotando para o seu desenvolvimento.
E, ao mesmo tempo, na brecha, na fenda de uma luta justa, de uma reivindicação muitíssimo justa de mulheres, juventude, movimento negro e tantos outros movimentos, como o movimento indígena, movimento ambientalista, na brecha dessa reivindicação, aparece nas ruas e nas redes a experiência de extrema-direita no Brasil, que vai ocupar ali e vai ocupar espaço nesse mal-estar e avança nas ruas e nas redes aqueles anos. A cultura, de maneira radical, sem desconhecer a crítica, vai avançar e ter posição central naquela disputa em 2014, que leva a presidenta Dilma Rousseff a uma nova vitória. E aquela vitória traz Juca, o ministro Juca Ferreira, de volta à vida do país. E eu acho que é muito importante a gente lembrar, Sandro, você contando essa história de lá atrás, de tantos e tantos anos de luta, a gente precisa relembrar não apenas o Lula 1, Lula 2, Dilma 1, mas esse movimento que nós estávamos ali numa, digamos, uma encruzilhada e que a cultura não teve dúvida de que lado estaria e de que lado estava. Naquele momento, Juca Ferreira volta ao Ministério da Cultura e, na sua posse, no dia 6 de janeiro de 2015, Dulce Aquino, no espaço que era a posse do ministro Juca, e eu estava lá presente, estava lá de espectadora, reivindica que o Brasil instalasse a sua política nacional das artes. A pessoa que reivindicou uma política nacional das artes foi Dulce Aquino, em nome de quem cumprimento toda a mesa. Eu estava lá, por acaso, daquelas experiências da vida que a gente vai contar e vai entender muito tempo depois. Mas Juca, diante de Dulce, precisou fazer uma crítica, uma autocrítica, Lídice. E ele diz, quando Gilberto Gil tomou a dimensão antropológica da cultura, acertadamente, porque aqui não cabe a dúvida, quando Gil toma de maneira acertada a dimensão antropológica, expandida, ampliada da cultura, ele deixa um passivo, né, algo que não se complementou, numa dimensão de não conseguiu criar políticas próprias para esse campo tão central do conteúdo cultural brasileiro, que são as suas artes. E naquele momento, diante de Dulce, fazendo a autocrítica, Juca, então, se compromete de público a empreender um projeto de caminho, de percurso, de construção da Política Nacional das Artes. Naquele momento, ele convida Francisco Bosco para assumir a presidência da Funarte e, portanto, coordenar e liderar esse processo. Leonardo Lessa, aqui de público, se torna diretor das artes cênicas. Nas artes cênicas, eu, por exemplo, sou formada em artes cênicas, mas eu sou uma pessoa de teatro. Mas no meu diploma, Gil sabe, Antrifo sabe, que no meu diploma de atriz de teatro tem bacharel em artes cênicas. E, portanto, a gente sabe que a gente tem tarefa. A gente sabe que a gente tem história. E Leonardo Lessa, Francisco Bosco, Juca Ferreira, num tempo em que era muito normal ter tanto homem mandando nas artes brasileiras, me convidam lá da Bahia, Lídice, porque ouviram falar aquilo que nós estávamos experimentando nas gestões de Márcio e Albino, e me convidam, então, para ser a cota, não de gênero, mas a cota regional daquela construção. Falo aqui sem nenhum demérito, porque foi das experiências mais importantes que tive numa gestão tão engajada e comprometida. Naquele momento, a grande luta da cultura e a grande luta das artes se davam por dentro dos setoriais. Gil Samara está aqui para não me fazer mentir. E a grande debate e as grandes lutas se davam dentro dos setores. E é por isso que a lei da dança é uma lei anterior à lei das artes.
porque elas antecipavam a lei da dança, a lei do teatro, a música e a sua agência. Os setores andavam livremente para se organizar em setores e era justo. É ali que eu conheço o grandíssimo bailarino Rui Moreira, que se torna, naquele tempo, articulador, e Bia aqui, que não me deixa mentir. Portanto, aquele trabalho era radicalmente setorial. Só que aquele trabalho ele é tão intenso quanto curto, porque nós tínhamos que defender a democracia, precisávamos defender a presidência da presidenta Dilma e tínhamos que defender a cultura brasileira. E aqui Dulce já nos lembra que inventamos o maior movimento da história, que foi o Ocupa Minc. Nunca antes na história desse país uma ocupação chegou a todos os 26 estados e Distrito Federal, em todas as capitais e cidades médias do Brasil. E tendo o Capanema como um símbolo daquela ocupação, não por ter sido a primeira, mas por ter sido a mais longa dentro de um prédio, símbolo das artes, né, do patrimônio artístico cultural brasileiro. Portanto, de lá para cá, nós conhecemos as histórias, estamos juntos e enfrentamos as mais duras violências e os mais autoritários arbítrios. E essa história nos conecta, nos convoca, e muitos de nós vivemos em trincheiras bastante intensas. Mas o que acontece nesses 10 anos? O movimento setorial da passagem, digamos assim, um movimento transversal, que era a luta da cultura, a cultura como agenda, a cultura como bandeira, a cultura como dimensão de coesão social, de afirmação de direitos. E mesmo no momento mais difícil da história do Brasil, pós-redemocratização, a cultura faz grandes vitórias, inclusive boa parte delas dentro do parlamento brasileiro, honrando aqui os nossos parlamentares, que enfrentaram na sua missão de fiscalizar e legislar, fiscalizar o executivo e legislar, inventaram, empreenderam diversas lutas, mas entre as mais vibrantes, diríamos que foi a aprovação da Lei Aldir Blanc I, sem dúvida nenhuma, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, que nos deu a política nacional Aldir Blanc. Palmas, gente. Mas não apenas. Essas, vamos dizer, que são simbólicas, emblemáticas, transversais, radicais, que vão falar com toda a sociedade, talvez como nunca antes a sociedade tenha investido tanta energia para defender as leis. Mas diria outras e tantas, a exemplo da política, da economia criativa, que Lídice é signatária, entre tantas políticas que não vou aqui citar, porque é muita força, muita energia, muita coisa colocada ali. Mas diria que, ao lado da Política Nacional Aldir Blanc, nós fizemos duas vitórias importantes. Entre elas, o marco regulatório do fomento à cultura. E aqui eu quero dizer que Leonardo Lessa, esse artista, diretor executivo, estava assessor parlamentar da deputada Áurea Carolina, quando, não apenas na aprovação desse projeto de lei, que se torna lei ainda nesse mandato do nosso presidente Luiz Inácio. E, além disso, não apenas a Política Nacional Aldir Blanc II, que cria a política Aldir Blanc, o marco regulatório do fomento, nós fizemos, talvez, a maior vitória de todas, que acho que a gente não trouxe ainda para cá, mas é importante que vocês debatam, que é a aprovação no Congresso Nacional da lei do Sistema Nacional de Cultura. Só que a lei do sistema atualizada agora, bom, atualizada eu digo assim, aprovada agora no ano passado, em março do ano passado, ela atualiza porque ela diz uma coisa que não estava dito lá atrás. A lei do sistema não é uma lei como a lei do sistema de saúde, que fala apenas da relação de estados e municípios. Com o acréscimo do marco regulatório do fomento, a lei do Sistema Nacional de Cultura diz que o agente cultura, o agente artístico-cultural, não é o beneficiário da política. É o meio pelo qual o direito à cultura se manifesta e se realiza em cada lugar desse país.
Portanto, retomar a Política Nacional das Artes era não apenas falar com a dimensão histórica e viva dos setoriais, mas, sobretudo, organizar as múltiplas vitórias que nós tivemos, dando, sim, Dulce, nome e sobrenome às vitórias. E o nome dessas vitórias se chama Brasil das Artes. Portanto, quando a gente diz que dança é política, cultura é política, artes são política, nós precisamos ler esse mapa, esse novo mapa de navegação, para que a gente não abra mão de conquistas que foi sendo feitas em conjunturas diversas, porque Lídice sabe, política é isso. Navegar em mares revoltos é saber navegar. É aprender da linguagem para cumprir vitórias. Então, o que nós temos hoje não é um plano, Sandro, é uma política que hoje é lei, através da Lei 14.600, que restabelece o Ministério da Cultura e diz que o Ministério da Cultura tem como atribuição apresentar a sua Política Nacional das Artes, e temos como carta de navegação, e eu gostaria de orientar e indicar a leitura real, radical, anotada, sentida, desses acúmulos setoriais, junto com essa dimensão mais transversal do que aconteceu nos últimos 10 anos. E aqui eu tomo nota de alguns pontos. O primeiro, o Fundo Setorial da Dança. Talvez esse seja o principal elemento de disputa e debate. E eu queria chamar a atenção para uma coisa, e é importante a presença da deputada Lídice aqui, do deputado Vicentinho. É o seguinte, gente, o que aconteceu com o nosso fundo? 3 bilhões de reais estão transferidos para estados e municípios, e a Funarte contratou uma pesquisa, investiu energia numa pesquisa, que lê o mapa do financiamento às artes e à cultura em todos os estados e capitais. É importante que o Fórum reivindique leitura de onde está o recurso, porque, entenda, não tem o fundo da dança, né, Sandro? E eu vou chegar no fundo, porque a gente não tem só resposta, a gente também tem. A gente precisa... Porque, assim, você pega um fundo de 3 bilhões que nunca existiu, você diz que isso vai se dar nos estados e municípios, e agora você quer fazer uma coisa que não era o que a gente disse que era? São 3 bilhões. Isso nunca aconteceu na história do país. Portanto, a primeira tarefa é ler onde estão esses recursos, em que eles estão sendo aplicados. Porque se a dança é a segunda linguagem mais experimentada no Brasil, certamente pode ser o segundo maior investimento por meio. E por isso acho que a gente tem que fazer um recorte setorial e ler onde estão os investimentos. E aí, Roberta, eu acho que a gente tem que fazer essa tarefa, esse dever de casa, e não para validar, mas para ler, para dizer que existe um Fundo Nacional de Cultura aportado e apoiado, mas que nós decidimos como sociedade e movimento amplo, de que o primeiro movimento seria a descentralização para estados e municípios. Eu estou rouca, porque eu estou passando por uma gripe. Eu já vi que vocês aumentaram aí o volume, mas eu vou conseguir. Obrigada. Então, acho que esse é o primeiro exercício. Mas não acho que a gente vai ficar apenas no exercício da leitura ou da análise. Existe uma análise. Obrigada. Existe uma análise. Existe uma leitura. Mas existe um movimento. A dança ainda não se organizou para debater e defender, na regulação das plataformas, qual será o percentual da dança na regulamentação das plataformas. Esse debate não é para voltar para a Funarte, nem para o governo federal, porque é muito difícil que o governo federal, ele mesmo, essa não é uma caixa de governo federal. Isso se dá com luta, disputa, organização e, obviamente, com a força do parlamento ao nosso lado. Mas é inadmissível que, sobretudo, a dança e a música,
ainda não tenham se organizado enquanto o audiovisual avança corretamente. Mas por que o audiovisual sai na frente, Sandro? Porque eles têm uma política. Não é porque eles são mais organizados, não é porque eles são majoritários, porque é indústria. É porque eles têm uma política e exercitam a experiência de política há mais tempo. É na ausência de uma política que a gente navega sem saber como disputar. E na Política Nacional das Artes, entre os itens de financiamento da prática artística, diz que aquelas que é o tal fato gerador, que atividades econômicas que têm as artes como dimensão de potencial econômico, elas podem e devem financiar. E o Sistema Nacional de Cultura também diz, lá dentro do sistema, além da previsão dos sistemas setoriais, existe uma dimensão, e Júnior sabe disso, o sistema de fomento e financiamento à cultura. Portanto, a gente está num tempo novo. Não é um tempo em que vitórias não foram feitas e caminhos não foram percorridos. Está na hora do Fórum Nacional de Dança inaugurar, em definitivo, o sistema setorial de dança, com seus espaços de representação, com seus espaços no CNPC e, sobretudo, na sua parte, sim, do sistema de financiamento à cultura e que eu diria, sem medo de errar, está na taxação das big techs, das plataformas, porque a dança talvez seja o maior conteúdo consumido naquelas plataformas. E, portanto, esse movimento precisa sair com essa organização. Mas organização real, organização territorial, porque a gente precisa experimentar não apenas a reivindicação de uma Codecine ou do que eu estou chamando uma CIDarte, que é uma CID das artes, uma CID que vai para as artes, em que se distribua proporcionalmente pela atividade, pela natureza da atividade. Então, enquanto o audiovisual está avançando corretamente na sua Codecine, para ampliação da sua Codecine, ele já tem a Codecine Telas, eles avançam na Codecine correto, hein, gente? Porque aqui não é disputa, não é contradição. Aqui é soma de força. Nós precisamos defender uma CID das artes, em que a dança, a música, possam se reconhecer como conteúdo prioritário das plataformas de streaming, mas também partilhar com as outras artes, a exemplo do circo, também um percentual. E aí eu vou chegando no final da minha fala, que é mais propaganda, mas é de brincadeira, estou falando propaganda de brincadeira, porque toda política, ela é uma política que organiza, então a gente precisa reinventar o sistema, né, Marise, de participação. E nós precisamos dizer que a crise, primeiro, ela é política, ela é social, ela é econômica, ela é sanitária, ela é ambiental, mas Lídice sabe, Vicentinho sabe, a crise, ela ataca a organização. As crises vão atacando a nossa capacidade de organizar. A crise é uma crise também no sujeito. Jandira, querida, desculpa, eu não tinha te visto. Grande Jandira. A crise vai esgarçando, não é, Jandira? Esse tecido coletivo que é preciso que a gente reinvente, reformule, reorganize. Portanto, sim, é um novo momento de reivindicação setorial, atualizado pelo sistema setorial da dança, pelas inovações formuladas nessa quadra da história. Mas entrando um pouco no papel da Funarte, que é de formulação da política e não das artes, porque essa é uma política do Ministério da Cultura, ou seja, é um sistema das artes lendo os elos da rede produtiva. E aqui eu estou brincando que é propaganda, mas porque cabe leitura, Dulce, Kátia, Sandro. A Funarte realizou pela primeira vez na história um prêmio para os mestres e mestras. E se a gente não lê isso como uma vitória, eu acho que a gente vai perder. A Funarte reconhece pela primeira vez que as trajetórias
são passíveis de serem fomentadas, porque nós temos que romper de uma vez por todas essa ideia do fomento às artes como um fomento à produção, à produtividade, como se a constituição de subjetividade não fosse nela mesma uma matéria a ser financiada. E eu colocaria isso em questão porque isso não é qualquer coisa. Isso não é um esforço. Isso só se faz com acúmulo, história e com a relação muito radical com os movimentos. Depois, a Funarte muda a ideia de projeto para aquilo que nós estamos chamando de financiamento plurianual, que é uma invenção baiana, e trazemos para o espaço nacional. E hoje nós conseguimos aplicar, mas não só aplicar nas nossas políticas, mas partilhar com os estados e municípios uma ideia de que o fomento às artes devem ser prioritariamente plurianuais, naquelas atividades que são continuadas, ou seja, reconhecendo os grupos, espaços, festivais, eventos calendarizados como prioritários no fomento. E quem inventou isso, se não a dança e o teatro? As tais artes cênicas. E isso se lê a partir dos setoriais. Depois a gente reconhece que o fomento brasileiro se deu muitas vezes na relação de projeto, de criação, criação, produção, produção, produção. E nós chamamos o Klaus Viana a uma rede, plataforma de rede das artes, com foco não apenas na difusão, na criação de plataformas, articulando produtos e produções, curadores, gestores, espaços, criando essa rede, plataforma das artes em que o Klaus Viana foi relido. Retomamos o nosso CEDOC, que é o Centro de Documentação, saímos ali do Rio de Janeiro, ali da São Luís, e vamos para o antigo Museu da Casa da Moeda, recuperamos, voltamos ao Capanema. Podia falar de muitas coisas, mas eu queria falar dessa que talvez seja a maior vitória. Nós, pela dança, por uma manifestação da dança, pelo reconhecimento da história, nós nomeamos pela primeira vez na história desse país um diretor de artes cênicas, um diretor da dança. Mas no dia da nossa posse, no dia nós dissemos, na nossa reforma administrativa, haverá uma diretoria de dança. E, portanto, vocês terão, pela primeira vez na história da dança, uma diretoria de dança, uma coordenação de dança, que acho que é onde, Rui, e aí a responsabilidade, porque aí não é só a criação, é o reconhecimento de uma diretoria que possa realmente fazer corpo com uma voz pública do tamanho que a dança tem, com prestígio, com reconhecimento e com a disputa política. No mais, gente, Brasil soberano é Brasil das artes, a dança é o movimento das artes brasileiras e nós não abriremos mão de andarmos com vocês, para vocês, mas, sobretudo, em defesa de um sistema nacional das artes que tem o tamanho das artes brasileiras, maior riqueza desse país. Dança política, salve o Fórum Nacional de Dança, bom evento para vocês! Muito obrigada, Maria. Antes de irmos para os painéis que a gente tem agora no período da manhã, eu vou pedir para a gente tirar uma foto oficial aqui da composição da mesa, por favor. Fotógrafos. Jandira, por favor. É que você já vai para o painel, Jandira. Nossa seguinte, eu vou deixar você
Na hora de ligar nas especiais, também. Gente, agradecemos imensamente a todas as falas que compuseram aqui essa abertura. Muito obrigada. Esse encontro, ele reafirma a importância da escuta, da participação e do diálogo coletivo entre sociedade civil, instituições e parlamento. Na sequência, na nossa programação, teremos 2 painéis temáticos de 20 minutos cada, com mais 20 minutos de participação do público. Desfaço esse dispositivo agora, pedindo que a Secretaria de Articulação Federativa e Comitê de Cultura, a Roberta Martins, Jandira Figari, fiquem aqui para compor a mesa, para a gente partir para o nosso painel número 1.